Pronto, glória a Deus. Glória a Deus, então. Queria estar começando aqui, pedindo para a tia estar orando. Pode ser, tia? A senhora pode começar essa oração, nos presentear, nos honrar com essa oração pela manhã. Bom dia, paz. Posso, Mateus? Coisa linda, obrigado, meu amor. Ora, Senhor Jesus, nós te glorificamos, te exaltamos por mais um dia, te pedimos perdão, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o teu Espírito, Senhor Jesus, possa nos abençoar, nos esclarecer o nosso entendimento, derramar a sua graça sobre as nossas vidas e que possamos aprender mais de ti, Senhor. E que a cada dia nós tenhamos mais sede pela tua palavra, pela tua presença, e que possamos ser cada dia um só em ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada um que já chegou aqui, por outros que vão entrar, e também te agradeço por aqueles que não vão conseguir, Senhor. Mas eu creio que neste dia tu fará grandes coisas em nosso meio, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém, tia. Muito obrigado, viu? Deus abençoe sua vida. Gente, ó, hoje a gente vai falar sobre contendas, tá? É um tema legal de ser falado, de ser conversado, mas horrível de ser vivido, né? Eu queria começar com vocês falando sobre essa questão. Primeiro, trazendo. Vou tentar ser o mais lógico e breve possível, porque a gente que está um tempo dentro da casa, dentro da igreja do Senhor, a gente acaba levando essas situações de uma forma muito normal, a gente está acostumado com isso, mas a realidade é que a gente não pode se acostumar com esse tipo de coisa. A gente não pode se acomodar ou se limitar a ver situações e não confrontá-las, essas situações, tá? E o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês é o que é a contenda. A contenda nada mais é do que guerras, brigas e discussões que são causadas por pontos de vista diferentes. A contenda ela começa quando as pessoas não concordam e ficam zangadas, tomando uma discussão que era para ser amigável em uma situação completamente não amigável. Não tem problema de você discutir, não tem problema você questionar, não tem problema você entrar numa roda e conversar sobre assuntos e você falar sobre situações, falar sobre temas, sobre sei lá, pautas que são importantes para o evangelho. Isso não é o problema. O problema é quando você não consegue absorver, essa situação e você levar somente com o seu ponto de vista, não permitindo com que a outra pessoa abra o jogo e você não aceite aquele outro posicionamento. Isso deixa de ser uma conversa e passa a ser uma contenda. Isso deixa de ser algo amigável, formal, feliz, alegre ou não, mas que não deixa de ser um diálogo, e a gente passa a ser um monólogo, que desse monólogo se transforma em uma contenda. Em Provérbios 18:6 está escrito aí: as palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. Está querendo dizer exatamente essa questão. Quando a gente fala exacerbadamente de algo, quando a gente quer comentar sobre algo de forma inconsequente e incoerente, a gente torna esse ponto que estamos falando em um ponto onde pode gerar contenda, onde pode gerar briga para aquele que está ouvindo, porque a gente quer impor algo sem ter base no que estamos falando, porque o que o tolo faz é exatamente isso, é ele falar sobre algo sem ter coerência ou ter propriedade para falar daquilo. É isso que torna uma pessoa que fala um tolo, né? Ele não sabe o que fala, não sabe o que diz, não sabe o que quer fazer com essa fala, e isso faz com que as palavras dele gerem briga,
gerem contendas. E essas suas conversas atraem ações, atraem dificuldade, atraem ira, atraem guerra. A gente precisa tomar esse cuidado com o falar, tomar esse cuidado com o agir, porque a gente gera pequenos focos de incêndio, e esses pequenos focos de incêndio, eles podem tomar proporções maiores ao ponto de não conseguirmos apagar. Então a gente precisa ter zelo com a nossa palavra, a gente precisa ter zelo com a nossa voz, a gente precisa ter zelo com aquilo que a gente fala, para a gente não agir como um tolo, para a gente não agir como alguém inconsequente que não sabe o que quer falar e nem onde quer chegar com essa fala. A Letícia falou sobre isso há um tempo atrás, né? Nas 2 primeiras aulas do mês. Falando sobre a língua, cara, você tem que realmente tomar muito cuidado com aquilo que você fala, porque isso pode tomar uma proporção que você não consegue mais apagar. Amém? Glória a Deus até aqui. A gente precisa ter zelo, sabe? É uma coisa que a gente tem perdido na nossa geração. Antigamente, se você falava A, você tinha que sustentar esse A até o final, porque isso era questão de ser uma pessoa coerente, ser uma pessoa verdadeira. Hoje em dia se perdeu isso. Eu fosse, exemplo bobo aqui. Eu preciso tomar um café com o Rafael. E eu falo, Rafa, vamos marcar tal dia, sei lá, dia 18 para ir tomar um café. E no dia 18 eu chego lá e, cara, não vou, não deu, não consigo. Não, cara, isso era um sinônimo de desonra, né? Antigamente era um sinônimo de desonra você não cumprir com a sua palavra. Mas hoje em dia se tornou normal. E é isso que começa a gerar contenda, é isso que começa a gerar divisões dentro da nossa igreja. Amém? Então tomem cuidado com isso. Não tirem ou não percam o valor da palavra de vocês, daquilo que vocês falam, porque isso é o que vocês têm de mais precioso, isso é o que a gente tem de mais precioso, é a nossa palavra. Se a gente não sustentar o que a gente fala, se a gente não zelar pelo que a gente fala, a gente não está zelando nem por nós mesmos, quem dirá por outras pessoas. Então, procurem ter palavras de homens sábios, sabe? Pessoas que realmente falam com um propósito, têm intenção no que falam, têm motivação para o que falam e sabem o que estão falando. Não escutem conversas de tolos, não escutem palavras de tolos e não sejam os tolos. Amém? Para que vocês não possam provocar brigas, para que vocês não possam provocar contendas. Não sejam vocês os causadores de contendas por conta das suas palavras. Amém? Vocês estão ainda aí comigo? Mateus, e de onde surge toda essa questão? Passar, por favor? Isso. A origem da onde tudo começa. Tiago capítulo 1, versículo 1. E diz o seguinte: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? As contendas, elas são oriundas da nossa natureza pecaminosa, que nos fazem querer mesmo gerar confusão sozinhos. Nossos deleites, desejos egoístas, ou seja, a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente defende, porque se isso for só de interesse pessoal, isso com certeza vai gerar uma confusão. Se você tem defendido uma pauta, se você tem falado sobre uma pauta que é só de interesse pessoal e não tem interesse diretamente relacionado à palavra de Deus, cara, você vai pelejar tanto que você vai padecer e vai gerar guerra em relação a isso. Ou seja, eu preciso ter cuidado com aquilo que eu falo, para que eu não venha defender só um benefício, ter um benefício dentro disso, mas eu ter a certeza de que o que eu estou falando vai levantar uma pauta maior do que eu.
Quando a gente fala de evangelho, a gente fala exatamente sobre isso. A gente precisa entender que eu não tenho que defender um ponto pessoal, mas eu tenho que defender uma causa que é maior do que eu. Eu preciso defender uma causa que supera os meus desejos pessoais, que supera as minhas vontades, que supera os meus sonhos, que é sobre todas as coisas antes mesmo de mim. Então, quando eu defendo o evangelho, eu preciso entender que não se tratam dos meus benefícios próprios, não se trata de ter um ego inflamado, não se trata de eu querer falar sobre algo para defender um ponto de vista que só eu acredito. Não, eu preciso ter em mente aquilo que eu falo precisa ser pautado na palavra. Tudo que eu falar, tudo que eu defender precisa ter base bíblica para que eu possa abordar e não gerar uma contenda, para que eu possa falar com liberdade e não causar uma intriga. Amém? Às vezes nós entramos em contenda porque queremos provar um ponto de vista pessoal, e a troco de que nós estamos fazendo isso? Só para ter o ego inflamado, só para dizer, não, eu sou certo, eu sou a correta da história. Não, cara. Eu preciso ter a ciência de que se eu falo, se eu professo, se eu defendo, eu preciso ter base para falar, eu preciso saber o porquê eu estou falando e ter a maturidade de não falar qualquer coisa. E se eu falar, eu preciso saber o porquê eu estou falando e por quem estou falando. Nós somos cristãos, nós precisamos entender o porquê estamos falando, para quem estamos direcionando a palavra. Se nós estamos direcionando a palavra para o Senhor, nós temos que entender, cara, eu preciso ter base bíblica para provar os meus pontos. Não é o achismo, não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero. Não, é o que o Senhor fala, é o que o Senhor anseia, é o que o Senhor sempre tem nos explicado. Então, não pense que você falar qualquer coisa vai ser defesa do evangelho, não. Você falar qualquer coisa vai ser defesa dos seus próprios sentimentos e desejos. Que é o que está escrito aqui, de onde surgem as guerras e pelejas entre vocês. Sabe, aquelas guerrinhas, intrigas que geram entre nós, no meio da igreja. Essas coisas acontecem porque a gente quer defender algo que é nosso, que a gente tem desejo, que a gente tem vontade, que a gente acha que é bom. E não, a gente precisa, no meio cristão, defender o que é de Cristo. Aleluia. A gente precisa ter base para falar sobre o Cristo, para defender sobre o evangelho de Cristo. A gente sai aí falando sobre qualquer besteira, qualquer asneira, e a gente é difamado aí fora. Quantas vezes vocês já não escutaram heresias atrás de heresias? Por quê? Porque quiseram falar apenas o que era da vontade daquelas pessoas escutarem e fugia completamente do contexto bíblico. E aí a gente acaba sendo marcado, queimado aí fora, porque a gente está querendo trazer massagenzinha para o ego dos irmãos, querendo fazer coisa bonitinha. E, cara, isso tudo gera uma confusão terrível. Porque essas pessoas que foram alcançadas por essa mensagem vão chegar, aí vão querer debater, e a gente vai falar assim, não condiz com o que a palavra diz. Aleluia. E essas pessoas vão se achar de fé, vão gerar contenda, vão gerar dificuldadezinha, questionamentos, né? Enfim. E aí a gente acaba perdendo o ponto principal de todas as coisas, que é a palavra de Deus. Eu preciso entender que a minha vontade não tem nada a ver, não pode prevalecer, na verdade, quando a gente tem a palavra para debater. Entende? O meu achismo precisa acabar quando eu leio a Bíblia. Eu não posso expor o meu achismo. Eu tenho que expor a palavra de Deus. Eu não posso expor aquilo que eu penso. Eu tenho que expor o que Deus pensa a respeito daquele assunto. Amém? E isso é uma atitude de quem é maduro. Uma atitude de quem realmente entende o que é o evangelho. Amém? Porque pessoas imaturas vão sempre falar, eu acho, eu penso, é assim que eu acredito. Não. Irmão, para com essa historinha. Para com essas ideiazinhas fracas. Eu preciso entender o que é que está escrito na palavra. O que a Bíblia tem dito para mim. O que o Senhor tem falado comigo. É sobre esse ponto que nós temos que abordar.
Amém? É sobre esse ponto que nós precisamos falar, sobre o que está escrito na palavra do Senhor. Tudo que foge disso sai perdão, tudo que se trata do meu achismo perde seu valor quando encontro com a palavra. Tudo que eu olho para mim mesmo e falo assim, eu penso isso, eu penso aquilo, perde valor e perde credibilidade. Agora, quando eu tenho base bíblica para falar, quando eu tenho contexto bíblico para falar, aí sim eu posso entrar numa discussão, entrar num bate-papo, entrar numa mesa redonda e conversar sobre aquilo. E falar assim, ó, eu pensava isso, mas quando a Bíblia chegou, eu comecei a pensar nisso, sabe? A Bíblia, ela é o ponto principal de todas as coisas. Ela precisa ser o meu ponto de partida e o meu término. Ela precisa ser o meu pensamento principal e o meu último pensamento. Então, se a gente tem falado daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente acha, sem ter base bíblica para isso, a gente está agindo errado. E a gente vai gerar uma contenda em relação a isso. Tá, Mateus, mas o que a Bíblia diz sobre contenda? Que é o próximo tópico. A contenda segundo a Bíblia. Está escrito aí. Em Provérbios, capítulo 6, 16 ao 19. Isso aqui é um ponto importante. Ó. Nada mais e nada menos que uma das práticas que o Senhor abomina é a contenda. Isso para mim é extremamente pesado. Não sei se para você mas para mim é extremamente pesado. Então diz assim, ó, estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Os olhos altivos, língua mentirosa, a mão que derrama sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, os pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o 7º, e o que semeiam contendas entre os irmãos. Aquele que semeia briga, que gosta de ser o famoso isqueirinho, sabe? Que fala muito e não pensa no que vai dizer e nem na consequência. Esse, a alma do Senhor abomina. Aleluia! Então, se a gente está agindo como alguém que é um isqueirinho aí da vida, se a gente está agindo como alguém que quer inflamar coisas pequenas, que quer propagar palavras sem fundamento, quer falar sobre coisas sem base, nós seremos abominados pelo Senhor. Nós somos considerados abomináveis à alma do Senhor. Ou seja, eu preciso tomar cuidado para eu não gerar contenda, para eu não me tornar alguém que o Senhor abomina, cara. Você está entendendo isso? Você está entendendo a importância de você não ser uma pessoa contendeira, de você não ser um imaturo que gera confusão, que gera discórdia, que faz e acontece só porque acha que você está certo. Meu amigo, muitas vezes eu achei que eu estava certo, mas quando eu fui ler a palavra, eu vi que eu estava completamente errado. Eu preciso entender que o meu achismo morre quando eu leio a palavra. Eu preciso ter certeza do que eu falo para eu não falar besteira, para eu não gerar contendas dentro da igreja do Senhor. Amém? Sabe, não há alegria em Deus com divisões e contendas, cara. O Senhor não se alegra disso, o Senhor não se agrada disso, e nós, como crentes que somos, pessoas, sabe, fiéis ao Senhor que somos, nós precisamos ter zelo com aquilo que falamos. Porque se o que falamos gera contenda, logo nós estamos indo contra o Senhor. Sabe? Existem pessoas que estão dentro da igreja com a mente em provocar ira, briga, dentro do lugar onde a comunhão deve prevalecer. A comunhão deve prevalecer e existem pessoas lá dentro pensando em ser alguma coisa, achando que são alguma coisa. Pessoas que acham dona de algo que nem foram responsáveis em construir. Sabe, meus amigos, nós temos que amar e zelar pela criação, mas jamais esquecer que também fomos criados. Você não vai para o Senhor, você não verá o Senhor da igreja, porque você não vira o Senhor da igreja porque você abre e fecha o culto, ou porque você assumiu o cargo.
Ele continua sendo o Senhor e Criador, o Deus e pastor da igreja. Você não é dono da igreja. Para você falar o que você acha, para você falar o que você pensa, para você falar o que você acredita, não. Você não é o pastor, você não é o líder supremo da igreja, não. O Senhor e pastor e criador da igreja é Deus. E nós temos que escutar o que Ele quer falar e o que não parte disso. Isso vai gerar contenda. Eu não tenho que estar na igreja pensando que eu vou ganhar alguma coisa, pensando que eu vou ser beneficiado de alguma coisa, até porque a tua função não pode ser maior que a tua devoção, até porque os teus jeitos de fazer, o que você faz, não pode ser maior que a tua submissão ao Senhor. Eu preciso estar, submetido à vontade de Deus. Eu preciso estar imergido na vontade de Deus para eu entender qual é a sua boa e perfeita vontade. Porque eu preciso fazer conforme Ele quer para eu não causar discórdia no meio da igreja que é dele. Vocês estão comigo aqui ainda? Vocês estão entendendo? Amém? Manda mensagem aí. Vocês estão entendendo, cara? Sabe, eu queria trazer um exemplo para vocês aqui. Um exemplo que causou contenda. Olha só, um exemplo que causou muita contenda foi quando nós fomos para as eleições. A igreja ela se dividiu em duas, né? E a gente, como crente, a gente foi lá e não, tem que ser o A, tem que ser o A, tem que ser o A, e porque o B é isso, porque o B é assim. Irmão, vamos ser sinceros, a gente depositou a nossa expectativa e a nossa esperança em um político. Aleluia! E quando a gente defendeu uma causa que não era para nós defendermos, nós padecemos. Quando nossas orações se voltaram para um candidato e não para a necessidade do Senhor para o Brasil, nós perdemos amigos, perdemos irmãos pelo simples fato de que eu não concordei com o político que ele falou. Olha que bizarro, cara. Ah, porque eu não concordo com o político A e você concorda com o político B, o A, eu vou virar seu inimigo, e aí gerou uma contenda, perdemos irmãos, perdemos amigos, perdemos familiares, porque simplesmente nós queríamos falar sobre o político A. Porque as nossas orações estavam declinadas para ele e não para o Senhor. Meu amigo, isso é um ponto de imaturidade terrível da igreja. Eu não estou defendendo A, eu não estou defendendo B. A questão é, o que é que o Senhor ganhou nessa questão toda? Será que o Senhor foi glorificado nesse meio todo? Será que o Senhor foi engrandecido nesse meio todo? Não, não foi. O Senhor foi de todas as formas esquecido, porque nós levantamos um altar para alguém que não era para ter levantado. Nós priorizamos e voltamos nossas orações para um homem que não era o foco principal da igreja. Existia uma necessidade muito maior da igreja, que era entender o que o Senhor queria para o Brasil. Mas a gente não. Vamos fazer o que o político A está falando, ou o que o político B está dizendo. Não, cara. Eu preciso entender o que o Senhor quer para nós, sabe? Então, quando a gente declina as nossas orações, quando a gente declina os nossos pensamentos só para um lado, esquecendo daquilo que o Senhor realmente quer fazer, é onde a contenda inicia. Amém? Tá claro isso para vocês? Então, eu preciso, meu irmão, entender que a contenda ela sempre vai partir de um ponto muito egoísta. A contenda sempre vai partir de um ponto onde eu sempre vou ser valorizado, porque eu tenho que defender o meu ponto de vista, porque eu tenho que fazer tal coisa, porque eu sou assim, porque você tem que me aceitar dessa forma. Não, não, não. Eu preciso ver o que a palavra diz. E o que a palavra diz é o ponto de partida e o ponto final. Amém? Vocês estão aqui comigo ainda? Aleluia. Glória a Deus. Isso, glória a Deus. Então, assim, meus amigos, como é que eu faço, Mateus, para acabar com essas contendas? Eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tô falando aqui com gente que é da igreja, amém? Glória a Deus por isso. Existem pessoas no nosso meio que
que se acham dona da razão, que nós falamos anteriormente, que se acham donos da igreja, e que a gente fica vendo a situação de fora, a gente nunca quer chegar nessa pessoa e conversar, porque essa pessoa realmente nunca vai escutar a gente. Só que a gente, como crente, a gente precisa... Peraí, acho que... Vocês estão me enxergando aí? Vocês estão me vendo aí? Acho que chegou uma mensagem aqui falando que minha câmera desabilitou. Vocês estão me enxergando? Deixa eu ver. Vê se voltou aí. Acho que voltou, né? E... Tá, você tá me vendo. Show. A Aline tá me vendo, então beleza. Acho que todo mundo tá no mesmo pegada. Vamos lá, deixa eu puxar o fio da meada aqui. Existem pessoas que estão... E a gente como crente, a gente precisa defender o nosso ponto de vista. Só que é aquilo que nós estamos falando desde o começo. O meu ponto de vista precisa ser a palavra. Então, se você está vendo uma situação de contenda, você precisa ser alguém que realmente traz a verdade daquilo que está na palavra. A melhor maneira para a gente evitar uma contenda é a gente mostrar a palavra, a gente expor a palavra, porque não existe outra forma de quebrar um debate, sabe, de quebrar uma confusão, de quebrar um disse-me-disse, sem chegar e falar assim, olha, aqui está escrito isso, 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 isso. A palavra está falando sobre isso, 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 isso. Isso é conduta de cristão, viu? Se você está vendo alguém que é contendeiro, ou se você é o contendeiro, está na hora de você mostrar a palavra. Está na hora de você expor a palavra para essas pessoas, ou para você mesmo. Amém? Em Provérbios, capítulo 20, versículo 3, diz assim, ó, evitar contendas é sinal de honra, apenas um insensato insiste em brigar. Quer ser um crente honrado? Não entre em contendas, meu irmão. A melhor forma, eu vou enfatizar muito isso, a melhor forma para se acabar com uma contenda é você expor a palavra. Nossos argumentos acabam quando não condizem com a palavra. Amém? A gente sempre vai perder no argumento quando a gente lê a Bíblia e fala assim, realmente, o que está escrito aqui é diferente do que eu penso. Logo, eu estou errado. Amém? Nós precisamos ser firmes para defendermos a mensagem do Senhor. Nós precisamos ser firmes para defendermos a palavra do Senhor. Por isso, mais para frente a gente vai falar, nós estamos chamados para sermos pacificadores. Mas lá na frente eu explico para vocês. Outra forma de acabar com a contenda de forma fácil é o que está escrito em Provérbios 26, 20, que diz assim, sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Ou seja, tira o bicho de lá. Tira o contendeiro do meio. Né? Se fosse falar lá, que está escrito aqui, né? Sem a lenha a fogueira apaga, ou seja, cara, retira ele do lugar. Amém? Tenta fazer com que ele entenda que ele tá errado. Mostre na palavra que ele está errado. Mostre na palavra que aquilo que ele está falando não condiz com as escrituras. E é isso que vai acabar com todo tipo de contenda. Ou seja, se eu tiro a lenha, a fogueira se apaga. E se eu tiro o caluniador, morre toda a contenda. Se eu tiro aquele que aponta, aquele que está fazendo as coisas erradas, aquele que está usando o seu achismo para falar da palavra, eu preciso tirar ele. E falar assim, irmão, eu amo sua vida. E justamente por eu amar a sua vida, eu preciso te dizer uma coisa. O que você está me dizendo não condiz com a palavra. E você está gerando contenda no meio da igreja. E mais uma maneira para falar sobre isso tem Provérbios 17, versículo 14. A melhor maneira para se evitar uma contenda é resolver o problema antes que a contenda surja. Amém? Eu preciso entender que eu sou a ponte, eu sou a pessoa que representa Jesus aqui. Né? Eu sou a pessoa que sou imitador de Cristo, e Cristo sempre foi um pacificador. Ele sempre foi pacificador, ele sempre evitou os conflitos, ele sempre evitou os problemas, porque ele sempre se antecipava a eles. Então, se você orar ao Senhor dizendo assim, Senhor, me permita ser alguém que evita a contenda, me permita ter maturidade para eu não ser um contendeiro, né? Para eu não ser alguém que o Senhor abomina.
mas que eu seja alguém que o Senhor ame, que o Senhor se agrade. Então, para eu ser esse tipo de pessoa, eu preciso entender que resolver o problema é a melhor solução. Resolver o problema antes que a contenda surja é a melhor solução, porque eu me torno um pacificador. Eu me torno alguém de referência no meio do evangelho, sendo pacificador, com, fazendo com que as partes se entendam e fazendo com que as pessoas se unam novamente, dizendo assim, olha, eu sei que você pensa assim, eu sei que fulano pensa assado, mas o que a Bíblia está dizendo é isso, nem A nem B, é Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus é bom. Sabe, eu passei por um tempo aí, numa situação, que o pessoal falava assim, mas eu penso em que Armino, que Calvino falou assim, que falou assado, sabe? A gente está perdendo tempo demais querendo defender um ponto que é de menos. A gente pode falar tanta coisa do Senhor, a gente pode abordar sobre tantos assuntos bons para o Senhor, mas a gente está querendo defender um ponto de vista. E quantos, para o pessoal mais velho aí, mas quantos de nós não perdemos pessoas não saíram da nossa igreja porque pensam que o fulano é o certo, que o ciclano é o certo, mas esquece do que está escrito na palavra. Amém? O que é o pensamento de um homem é o pensamento de um homem, a interpretação foi dada para um homem. Você não precisa levar isso a ferro e fogo. Você precisa ver o que o Senhor quer falar aquilo ali. O que o Senhor está ministrando através daquela palavra. Eu sempre falo com eles assim, com essas pessoas que debatem sobre esse tipo de tema. Eu sempre brinco. Que Calvino e Armínio com certeza sentariam na mesma mesa, um pregaria para o outro, da mesma forma, da mesma paixão, enquanto você está brigando para mostrar errado. Vocês estão entendendo? Então, a gente precisa ser pessoas pacificadoras. Nós precisamos ser pessoas que pacificam guerras. Isso está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 9. Lu, o penúltimo slide, por favor. Isso. Pacificadores. Está dito assim, ó. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacificador é ter posicionamento, meu amigo. É ser firme e não abrir mão das suas convicções, mas é saber o tempo certo de falar. Eu preciso saber me posicionar. Eu preciso saber me impor dentro da palavra. Por isso eu digo e repito, leia a palavra do Senhor. Não perca o foco daquilo que a Bíblia diz para você. Não perca o foco daquilo que o coração do Senhor quer falar para você. Porque a partir do momento que eu nego o estudo da Bíblia, a partir do momento que eu nego ler a palavra, eu estou dizendo para o Senhor assim, qualquer contenda que vier, eu estou aceitando. Eu preciso ser conhecedor da palavra para que eu possa apaziguar grandes guerras. Existem homens de Deus muito importantes fazendo guerras por coisas pequenas. E existem pessoas que estão paradas no seu lugar porque abriram mão de estudar a palavra, abriram mão de conhecer a palavra, porque acham que, ele está certo mesmo, ele é isso mesmo. Cara, a gente precisa apaziguar, a gente precisa ser pacificador, porque nós somos filhos de Deus, cara. Está escrito aí, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O Senhor não tem planos de guerra para nós. O Senhor não tem planos de destruição para nós. A igreja do Senhor é para estar unida. É para viver João 17 ali, ó, firmemente. Eu oro para que todos sejam um, como eu sou contigo, ó Pai. Então, se a oração de Jesus foi essa, por que é que eu estou gerando contenda? O que eu estou falando para vocês, a gente precisa ser firme para defender o evangelho, a gente precisa ser firme para defender o Senhor, a gente precisa ser firme para a gente poder, travar lutas que sejam em prol do ponto de vista da Bíblia. Agora, o que fugir dali a gente tem que evitar. O que fugir dali a gente precisa apaziguar. O que fugir dali a gente precisa silenciar e dizer assim, olha, meu lindo, eu sei que você está falando isso, sei que você pensa assim, eu sei que eu acho tá certo, mas a palavra não diz sobre isso. A palavra está falando assim, assim, assim.
Se ela falar ABC, eu vou falar ABC e vou defender esse meu ABC até o final. Agora, se eu acho alguma coisa aí, meu amigo, aí você já quer arranjar contenda. Aí você já quer trazer uma divisão para dentro da igreja. E foi assim que muitas divisões aconteceram ao longo de anos no Evangelho. Pessoas que pensam, porque tem que vestir a roupa assim. É pensamento humano. Tem que vestir, não pode fazer barba, não pode usar barba. O outro não pode cortar o cabelo, o outro não pode, sei lá, se cuidar, a mulher não pode pintar o cabelo. Irmão, são pensamentos humanos. E o que foge da Bíblia, você está vendo, se torna divisão, se torna contenda. Ou seja, eu preciso ter a ciência do que a Bíblia está dizendo. E se o que a Bíblia diz é diferente do que eu penso, eu preciso mudar os meus conceitos. É diferente do que os meus irmãos estão pensando, eu preciso conversar com eles e expor assim, olha, não, tá aqui, ó, tá escrito. A palavra diz isso, isso, isso. E é isso que a gente precisa defender. Ser pacificador não é ser manso, não é ser tolo, não é ser um inconsequente que aceita qualquer coisa, não. É mostrar a palavra, é expor a palavra com toda a minha força, com toda a minha inteligência e dizer para as pessoas, olha, vocês estão dizendo A e B, mas a palavra está dizendo que é Cristo. Então, se o que você diz foge do que a palavra diz, você está errado, você é o contendor. E eu queria já finalizar com vocês, porque eu vou estar orando por vocês. É uma palavra muito simples, um estudo muito simples, mas que a gente precisa trazer. Você pode passar por último aí, Lu, por favor? Isso. E aqui eu quero que você, se você puder, anota essa primeira frase que está aí, ó. A contenda sempre vai começar quando os nossos olhos não estiverem na palavra. Eu vou repetir. A contenda sempre vai começar quando os nossos olhos não estiverem na palavra. Amém? A igreja, meu irmão, ela é um grande bolo composta por farinha de trigo, ovo cru, bicarbonato. Eu não sei você, mas eu não acho ovo cru e nem menos bicarbonato gostoso, né? Eu acho que é muito ruim, inclusive. Só que não se trata dos ingredientes, e sim de quem une esses ingredientes, e sim de quem faz esse bolo ficar gostoso. Todos nós temos que entender que somos ruins, e que cada um de nós já erramos, ou iremos errar. E a questão não está em quem está certo ou quem está errado, mas sim em que o Senhor está dizendo. Então, eu preciso sempre lembrar que eu também sou ruim. Se a minha discussão está levando a um ponto de contenda, eu preciso rever os meus conceitos e ver o que a Bíblia está dizendo para mim. Se a Bíblia está dizendo para mim que eu estou errado, eu preciso reconhecer e dizer assim, irmão, verdadeiramente, você está certo. Você estava certo, eu estava pensando errado, e o que a Bíblia diz é isso, isso, isso. Então, essa frase para mim ficou muito marcada no meu coração. A contenda sempre vai começar quando os nossos olhos não estiverem na palavra. A realidade é que cada um possui um problema, e temos que tratar todos eles, e Cristo é o único e melhor parâmetro para podermos tratar cada um deles. Enquanto nossa medida for o achismo, sempre iremos causar um problema. Só abra sua boca se você tiver algo concreto e embasado biblicamente para trazer paz e não guerra. Se você abrir sua boca por qualquer coisa, você é considerado um tolo, você é considerado um inconsequente. A palavra do Senhor diz sobre isso. Você é abominável à alma do Senhor. Então, tomem cuidado com o que você fala, com o que você age para que não gere contenda e nem guerra. Em um lugar onde deveria ter paz, onde deveria ter união, onde deveria ter a glória do Senhor estabelecida. Amém? Vocês entenderam esse estudo? Está claro? Ficou muito claro? Alguém tem alguma dúvida? Sim, não? Se quiser abrir o áudio aí para falar, pode falar. Sim, sim, amém. Glória a Deus, então, todos entenderam? Cadê? Isso aqui. Amém. Sim, entendido com clareza, glória a Deus, glória a Deus. É isso. Então, eu fico feliz que vocês tenham entendido, porque às vezes a gente se coloca, né, num lugar de que, eu sou pacificador e na verdade eu sou contendeiro.
Então tomem cuidado, tá bom? De acharem que vocês são alguma coisa, mas a realidade é que vocês são outra. Tá? Eu já me peguei pensando em pensamentos, eu já me peguei. Eu falei, Deus, será que eu tô gerando contenda? E aí eu fui ler a Bíblia. E eu vi que o que eu achava era uma mera mentira, era uma mera ideia pessoal. Mas a palavra dizia outra coisa, eu fui pedir perdão para os meus irmãos. Porque eu não quero ser considerado como alguém que é abominável, né? Que o Senhor abomina. Eu quero ser alguém que o Senhor ama. Eu quero ser alguém que o Senhor se agrada. Posso orar por você? Alguém tem um pedido específico? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum questionamento? Amém? Posso orar por vocês, então? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos, Jesus, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que ficaram aqui nesta manhã de domingo. Te pedimos, Deus, que hoje seja um dia muito especial para cada uma dessas pessoas. Que a família delas possam ser alcançadas pela sua graça, pelo seu amor e pela sua bondade, Senhor Jesus. Te pedimos que o Senhor nos dê clareza, o Senhor nos dê discernimento, para entendermos quando nós estamos sendo motivos de contenda e não de paz. Quando nós estamos sendo motivos de guerra e não de paz, como a tua palavra diz. O Senhor diz que o Senhor veio para trazer paz e não guerra. Então, por favor, nos ensine a sermos pessoas, homens e mulheres pacificadores, que apaziguam guerras, que não geram contendas, mas que louvam o teu nome, que são firmes em seu posicionamento, que são firmes em seu jeito de agir, mas sempre entendendo que o teu ponto de vista, Senhor Jesus, que a tua palavra sempre será maior, que a tua palavra sempre será o ponto principal das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus lindos, Deus abençoe sua vida. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode me chamar ou no Instagram ou no WhatsApp. No Instagram é mvnicius com 2 underline lá, não é isso que fala? E pode me chamar lá. Qualquer coisa, também tem o WhatsApp, se vocês estiverem no grupo do WhatsApp, meu WhatsApp vai estar lá, tá bom? E estou muito feliz de estar com vocês nesse domingo. Deus abençoe sua vida e até o próximo. Tchau!